Olá, pessoal. Bem-vindos ao Deep Dive. A gente pega uma pilha de informações e extrai o ouro puro do conhecimento. Hoje, preparem-se para uma imersão num tema, como posso dizer, inusitado. Inusitado mesmo. Como tirar proveito dos seus inimigos. É isso aí. Pode parecer estranho, mas vamos explorar as ideias de Plutarco, um filósofo e historiador grego que viveu há mais de 2000 anos. Ele escreveu 2 ensaios que servem como base para o nosso mergulho de hoje. Como tirar proveito de seus inimigos e da maneira de distinguir o bajulador do amigo. Oh, 2000 anos, hein? Foi. Essa sabedoria ancestral é sempre fascinante. A perspectiva de Plutarco sobre como lidar com rivais, críticas e até mesmo bajulação pode surpreender. É verdade. A ideia central aqui não é sair por aí arrumando conflito, mas usar essas situações desafiadoras como trampolim para o seu crescimento pessoal. Plutarco, com toda a sua sabedoria ancestral, nos leva a questionar. E se nossos inimigos pudessem ser, na verdade, professores disfarçados? É uma ótima pergunta. Em seus ensaios, ele compara os inimigos a animais selvagens. A gente aprende a evitá-los por instinto, certo? Sim, faz todo sentido. Mas e se a gente pudesse usar essa experiência para algo mais? É como nossos ancestrais que aprenderam a usar peles de animais para se vestir e a carne para se alimentar. Plutarco sugere que, assim como fizemos com os animais, podemos usar a ameaça dos inimigos para aprimorar nosso caráter. Interessante. Eles podem funcionar como um espelho, revelando falhas que talvez não notaríamos sozinhos. É tipo ter aquele amigo que te dá um toque sincero, mesmo que seja difícil de ouvir. Exatamente. A gente pode até se chatear na hora, É. mas lá no fundo sabe que ele tá te ajudando a crescer. Plutarco nos incentiva a ir além da simples tolerância em relação aos nossos opositores. Ele nos desafia a buscar ativamente o aprendizado que podemos extrair da oposição. Consecutivamente. Como assim? Pense em alguém que você considera um rival ou um crítico ferrenho. O que você poderia aprender com a perspectiva dessa pessoa? Quais insights valiosos ela pode te oferecer, mesmo que de forma indireta? Compreenda. E olha só que interessante. Plutarco também se aprofunda na arte da bajulação, que ele considera tão perigosa quanto a inimizade declarada. Tão perigosa quanto? Ele usa uma analogia brilhante, comparando os bajuladores a camaleões. Faz todo sentido. O bajulador se adapta ao que você quer ouvir, mudando de cor para se camuflar no ambiente, em vez de oferecer uma opinião sincera e construtiva. É aquele famoso puxa-saco que nunca te leva pra cima. Exatamente. Plutarco nos alerta para tomar cuidado com as armadilhas da bajulação, pois um amigo de verdade pode até nos criticar de vez em quando, mas sempre com a intenção de nos ajudar. Sim, a crítica sincera pode ser um presente valioso, um sinal de que a pessoa realmente se importa. É isso aí. A crítica sincera, por mais dura que seja, pode ser um presente valioso. Um sinal de que a pessoa realmente se importa com você e quer te ver crescer. Verdade. Plutarco vai além nos aconselhando a não descartar as críticas, mesmo que elas pareçam injustas à primeira vista. Mesmo as injustas. Ele propõe um exercício de autoconhecimento. Sempre que formos criticados, devemos nos perguntar se existe alguma verdade naquilo que está sendo dito. Mesmo que a crítica não seja totalmente válida, ela pode indicar um ponto cego, algo que precisamos melhorar. Às vezes a gente está tão imerso na nossa própria perspectiva que não consegue enxergar nossos erros e limitações. É verdade. A crítica, por mais desagradável que seja, pode funcionar como um sinal de alerta, nos mostrando que a gente precisa ajustar o rumo. É isso aí. Mas calma lá. Plutarco também nos adverte para não sermos duros demais ao criticar os outros. Ele defende o equilíbrio entre o feedback honesto e o tato. Equilíbrio é sempre importante. É como um médico que precisa receitar um remédio amargo. Não é uma coisa mais agradável do mundo, mas é necessário para a cura. Entendi. A gente não precisa sair por aí distribuindo patadas sinceras. O que Plutarco defende é a sinceridade com respeito e empatia. E para isso, a chave é a autoconsciência. Se a gente conhece a nós mesmos, nossos pontos fortes, nossas fraquezas, nossos valores, fica mais fácil lidar com as críticas, tanto os que recebemos quanto os que fazemos. A autoconsciência nos permite ter uma visão mais clara e objetiva de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. E por falar em autoconsciência, essa é uma ideia central na filosofia de Plutarco, né? Conhece-te a ti mesmo, aquele lema clássico dos gregos antigos. Clássico. Plutarco acreditava que quanto mais conscientes estivermos de nossas próprias falhas, menos seremos influenciados por manipulações e menos nos abalaremos com críticas. Para ilustrar suas ideias de forma mais vívida, Plutarco usa diversos exemplos e histórias. Uma delas é a do rei Rion, que sofria de mau hálito, mas ninguém tinha coragem de contar. Imagina a situação. O rei, todo-poderoso, exalando um odor desagradável e ninguém ousava dizer nada. Pois é. Até que um inimigo, talvez movido por um misto de coragem e maldade, decidiu revelar a verdade. Coitado do rei Hiram. Mas essa história nos traz uma lição valiosa.
Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para enxergar o que está bem debaixo do nosso nariz. Plutarco nos mostra que, por mais difícil que seja ouvir a verdade, é sempre melhor do que viver em um mundo de ilusões. Ele também menciona Alexandre o Grande, que se lembrava de que não era um deus ao reconhecer suas fraquezas humanas como a necessidade de dormir e sentir atração por outras pessoas. Que bela demonstração de humildade de um dos maiores líderes da história. Alexandre o Grande, com todo o seu poder e conquistas, sabia que era, antes de tudo, um ser humano sujeito às mesmas fragilidades e necessidades que qualquer outra pessoa. Com certeza. Plutarco também nos conta a história de um bajulador que se divorciou da própria esposa só porque seu amigo rico fez o mesmo. Esse aí se superou no quesito puxa-saquismo. É impressionante como Plutarco usa histórias cativantes para tornar suas ideias mais acessíveis, né? Ele transforma a filosofia em algo prático, aplicável ao nosso dia a dia. E por falar em exemplos práticos, Plutarco menciona o filósofo Diógenes, que defendia que a melhor maneira de se defender de um inimigo é se tornando virtuoso. Que resposta poderosa. Diógenes, conhecido por seu estilo de vida simples e por suas críticas mordazes à sociedade, nos lembra que a verdadeira força reside no caráter, na integridade e na busca pela virtude. Verdade. E é exatamente sobre isso que estamos conversando hoje. Não se trata de buscar vingança ou alimentar sentimentos negativos, mas sim de usar as adversidades como combustível para nosso crescimento. É isso aí. Plutarco nos apresenta diversas situações e estratégias para lidar com inimigos e bajuladores. Ele nos ensina a transformar críticas em aprendizado e a identificar os sinais de uma amizade falsa. Ele nos mostra como usar a sabedoria a nosso favor e não se deixar levar por emoções passageiras. Afinal, como já dizia o poeta, tem mais defeitos os que odeiam do que os que amam. É verdade. E para trilhar esse caminho com sabedoria, a autoconsciência é fundamental. Devemos estar atentos aos nossos próprios comportamentos, pensamentos e emoções para não cairmos nas armadilhas da bajulação e nem nos deixarmos abater pelas críticas. Concordo. Plutarco nos presenteia com diversos exemplos práticos, histórias e analogias que tornam seus ensinamentos mais acessíveis e aplicáveis ao nosso dia a dia. Ele transforma a filosofia em algo vivo, pulsante, capaz de nos inspirar e nos guiar em nossas jornadas pessoais. É verdade. Plutarco, com toda a sua sabedoria ancestral, nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza humana, sobre as relações interpessoais e, principalmente, sobre como podemos usar as adversidades como oportunidade de crescimento. Isso aí. E é nesse ponto que eu queria destacar um trecho particularmente interessante do texto de Plutarco. Ele compara a forma como lidamos com as críticas, a maneira como um lutador lida com a poeira durante um combate. Analogia curiosa, né? Plutarco diz que, em vez de realmente se livrar dos defeitos apontados pelos seus inimigos, as pessoas tentam jogar poeira umas nas outras, ou seja, revidar com outras acusações. Ah, entendi. É como se, em vez de realmente aprender com a crítica, a gente se preocupasse mais em contra-atacar para não sair perdendo na discussão. Exato. E o resultado disso é que ambos os lados acabam sujos de poeira, sem nenhum aprendizado real. E o pior é que, ao agir dessa forma, deixamos de aproveitar uma oportunidade valiosa de identificar e corrigir nossas falhas. A crítica, mesmo quando carregada de animosidade, pode nos trazer insights importantes sobre nós mesmos. Sim, faz sentido. Plutarco nos convida a ter uma postura mais nobre, mais sábia. Em vez de nos defendermos cegamente, devemos analisar a crítica com cuidado, buscando identificar se existe alguma verdade nela. É verdade. E mesmo que a crítica não seja justa, ela pode nos mostrar como nossas ações são percebidas pelos outros, o que já é um aprendizado valioso. Às vezes a gente tem a melhor das intenções, mas a forma como agimos ou nos comunicamos pode gerar interpretações equivocadas. Exatamente. Plutarco nos lembra que o objetivo não é vencer a discussão, mas sim extrair o máximo de aprendizado possível de cada situação. Concordo. E para isso, precisamos ter a humildade de reconhecer que não somos perfeitos e que sempre temos algo a aprender, até mesmo com nossos inimigos. A humildade nos permite abrir mão do orgulho e da necessidade de estar sempre certos, abrindo espaço para o diálogo, para a compreensão e para o crescimento mútuo. E por falar em aprender com os inimigos, Plutarco nos dá um exemplo fantástico. A história do rei Lacides, de Argos. Ele era conhecido por ter a cabeleira impecavelmente penteada e por se vestir com muito requinte. Imagino que isso tenha gerado alguns comentários maldosos. Com certeza. As pessoas começaram a fazer fofocas, insinuando que ele era efeminado e frívolo. E o mais interessante é que o rei Lacides, em vez de se ofender com os boatos, usou essa experiência como um aprendizado. Que atitude sábia. Me explica melhor como ele fez isso. Ele percebeu que, mesmo que as fofocas fossem infundadas, a maneira como ele se apresentava podia dar margem a interpretações equivocadas. E, em vez de simplesmente ignorar as críticas, ele decidiu mudar seu comportamento para evitar mal-entendidos. Exatamente.
Ele entendeu que a aparência também importa e que, às vezes, precisamos fazer ajustes em nosso comportamento para evitar que as pessoas tirem conclusões precipitadas. Que lição valiosa. Plutarco nos mostra que, mesmo diante de críticas injustas, podemos encontrar uma oportunidade de aprendizado e crescimento. É como se ele dissesse: se as pessoas estão me interpretando mal, talvez eu precise rever a maneira como me apresento ao mundo. Isso não significa ser falso ou negar a nossa individualidade, mas sim ter a sabedoria de se adaptar às circunstâncias e evitar conflitos desnecessários. Sim, concordo. Plutarco nos ensina a usar a inteligência a nosso favor, transformando as dificuldades em oportunidades. E para isso, é fundamental ter a humildade de reconhecer que nem sempre estamos certos e que a perspectiva dos outros pode nos trazer insights valiosos. E é justamente nesse ponto que eu queria trazer outro exemplo fascinante que Plutarco usa em seu texto. A história do rei Hiero e seu mau hálito. Essa história é impagável. Lembro de ter lido sobre ela. Ninguém tinha coragem de dizer ao rei que seu hálito era insuportável, até que... Até que um inimigo, talvez motivado por um misto de coragem e maldade, decidiu revelar a verdade. Coitado do rei. Mas essa história nos mostra como a bajulação pode ser prejudicial, né? As pessoas ao redor do rei preferiram se calar a arriscar perder suas posições, privando da chance de corrigir um problema simples. E o mais interessante é que, ao confrontar sua esposa sobre o assunto, ela, com toda sua inocência, disse: "Eu achava que todos os homens cheiravam assim." Ou seja, ela estava tão acostumada com o mau hálito do marido que nem percebia mais. Essa história ilustra como a falta de sinceridade e a tendência à bajulação podem nos cegar para a realidade, tanto a nossa quanto a dos outros. Verdade? E Plutarco nos alerta para a importância de ter amigos verdadeiros, que tenham a coragem de nos dizer a verdade, mesmo que seja difícil de ouvir. E ele vai além, sugerindo que, muitas vezes, nossos inimigos são mais sinceros conosco do que nossos amigos, pois não têm nada a perder ou nos criticar. Plutarco nos convida a ter uma mente aberta e a não rejeitar as críticas, mesmo que venham de pessoas que não gostamos. Afinal, a verdade, por mais dura que seja, pode nos libertar da ignorância e nos impulsionar para o crescimento. Verdade. Como se ele dissesse: não importa de onde vem a crítica, o importante é analisar a mensagem e ver o que podemos aprender com ela. Boa. Plutarco nos mostra que a sabedoria está em usar tudo a nosso favor, até mesmo as adversidades. Isso aí. E para isso, precisamos ter a humildade de reconhecer que não somos perfeitos e que sempre temos algo a aprender. Sim. E, acima de tudo, devemos ter a coragem de buscar a verdade, mesmo que ela seja incômoda. Plutarco nos ensina que a verdade nos liberta, enquanto a bajulação nos aprisiona em um mundo de ilusões. Isso aí. E para finalizar essa primeira parte do nosso Deep Dive, eu queria destacar uma frase poderosa de Plutarco. Os inimigos são um exutório para o mal e um modelo para o bem. Que frase incrível. Ele resume perfeitamente a ideia central do texto, né? Sim. Plutarco nos convida a usar a oposição a nosso favor, transformando a energia negativa em combustível para o nosso crescimento. Ele nos mostra que, ao invés de nos deixar abater pelas críticas e intrigas, podemos usar essas experiências para nos tornarmos pessoas mais fortes e virtuosas. Verdade. Plutarco nos ensina que a verdadeira vitória não está em derrotar os inimigos, mas sim em superar a nós mesmos. É isso aí. Ele nos convida a uma jornada de autoconhecimento, onde a crítica se torna um instrumento de lapidação, nos moldando para que possamos alcançar nosso potencial máximo. Verdade. E é com essa mensagem inspiradora que encerramos a primeira parte do nosso Deep Dive. Na próxima parte, continuaremos explorando os ensinamentos de Plutarco sobre como lidar com inimigos e bajuladores. Até lá, meus amigos. Fiquem com essa pergunta. Como vocês podem usar a oposição a seu favor? Reflita sobre isso e até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para mais uma dose de sabedoria ancestral com Plutarco. Na primeira parte, a gente viu como ele nos incentiva a encarar inimigos e a a inveja como impulso para o crescimento. É verdade. E hoje vamos mergulhar ainda mais fundo nos ensinamentos dele, explorando estratégias práticas para lidar com essas figuras que, digamos, apimentam a nossa vida. Lembram da história do rei com mau hálito? Ela ilustra como a bajulação pode nos cegar para nossos próprios defeitos. Com certeza. É como se a gente vivesse em uma bolha, cercado de pessoas que só nos dizem o que queremos ouvir. E aí, como a gente pode ter uma noção real de quem somos e do impacto que causamos nos outros? Plutarco vai além, mostrando que, às vezes, até a crítica mais dura pode ser mais valiosa do que o elogio vazio. É como diz o ditado. Amigo de verdade fala na cara, puxa saco te esfaqueia pelas costas. E para nos proteger dessas facadas, Plutarco nos dá algumas dicas preciosas. Ele nos ensina a identificar os sinais de um bajulador profissional. Tipo aqueles que mudam de opinião mais rápido que um camaleão troca de cor. Exatamente. Plutarco nos alerta para observar a consistência das ações e das opiniões de uma pessoa.
Se ela vive mudando de lado para te agradar, pode apostar que tem bajulação no ar. Amizades verdadeiras se baseiam em valores sólidos, não em conveniência. É como um edifício, precisa de uma base forte para se sustentar. Faz sentido. É como aquele amigo que sempre concorda com tudo que você fala, mesmo quando você sabe que tá falando besteira. É como se tivesse medo de te contrariar e perder sua amizade. Mas, na verdade, uma amizade verdadeira suporta a discordância, o debate, a troca de ideias. O medo de expressar opiniões divergentes pode ser um sinal de que a relação não é tão sólida assim. Plutarco também menciona aqueles que tentam imitar tudo que você faz, como um papagaio. Ah, tipo aquele amigo que de repente começa a se vestir igual a você, usar as mesmas gírias, ter os mesmos hobbies. Isso mesmo. A imitação pode ser uma forma de bajulação disfarçada. A pessoa tenta se moldar ao seu gosto para ganhar sua confiança e, quem sabe, se aproveitar de você no futuro. É como se ela estivesse criando uma versão genérica de você para te agradar. Mas a gente quer amigos autênticos, né? Pessoas que gostem da gente pelo que somos, não por quem elas acham que devemos ser ou elas. A autenticidade é fundamental em qualquer relacionamento, seja amizade, amor ou família. Com certeza. E Plutarco nos alerta para aqueles que se esforçam demais para te agradar, fazendo favores exagerados e se colocando à sua disposição o tempo todo. Aquele famoso amiguinho que te leva pra cima e te deixa cair de cara no chão. Exatamente. Plutarco nos ensina que a amizade verdadeira é baseada na sinceridade e no respeito mútuo, não em interesses escusos ou em uma subserviência forçada. É uma troca genuína de afeto, de apoio, de experiências. Não é uma via de mão única onde um está sempre servindo e o outro sendo servido. E por falar em sinceridade, Plutarco também aborda a importância da franqueza nas relações interpessoais. Mas ele faz uma ressalva importante. A franqueza deve ser temperada com tato e gentileza. Não se trata de sair por aí espetando as pessoas com a verdade, mas sim de expressar nossa opinião de forma respeitosa e construtiva. É como um médico que precisa dar um diagnóstico difícil a um paciente. Ele pode dizer a verdade de forma direta e fria, ou pode escolher palavras mais acolhedoras sem perder a objetividade. Exatamente. E Plutarco nos dá algumas dicas de como usar a franqueza de forma sábia, sem magoar os outros e sem comprometer a relação. Ele sugere, por exemplo, que evitemos fazer críticas em público para não humilhar a pessoa. Sim, e ele também nos aconselha a não misturar críticas com elogios, pois isso pode parecer falso e manipulador. É como se a gente estivesse tentando adoçar a crítica para que ela seja mais fácil de engolir, mas a gente sabe que, no fundo, a pílula continua amarga. E o mais importante, antes de criticar alguém, devemos analisar nós mesmos e ver se não temos os mesmos defeitos. Afinal, ninguém é perfeito, né? E Plutarco nos lembra que a humildade é fundamental para que a franqueza seja bem recebida. A gente precisa ter a consciência de que também erramos, de que também temos defeitos. Só assim a gente pode criticar o outro com empatia e com a intenção genuína de ajudar. E por falar em humildade, Plutarco nos dá um exemplo incrível de como ela pode nos ajudar a lidar com as críticas. A história de Alexandre, o Grande. Conta aí o que Alexandre fez. Ele tinha o hábito de se lembrar de suas fraquezas humanas, como a necessidade de dormir e de se alimentar, para não se deixar levar pela arrogância e pela ilusão de que era um deus. Que lição fantástica! Mesmo um dos maiores líderes da história reconhecia suas limitações e usava essa consciência para se manter humilde. Ele sabia que, por trás de toda a sua glória e poder, ele era, antes de tudo, um ser humano. E essa humildade é fundamental para que possamos aprender com as críticas, sem nos deixar abater pelo orgulho ferido. Quando a gente se coloca em um pedestal, qualquer crítica se torna uma ameaça à nossa imagem. Mas quando a gente reconhece que somos falíveis, a crítica se torna uma oportunidade de aprendizado. Plutarco nos mostra que, ao reconhecermos nossas falhas, nos tornamos mais abertos ao aprendizado e menos suscetíveis à manipulação. A gente deixa de ser um alvo fácil para bajuladores e passa a ter mais discernimento para escolher as pessoas que realmente nos querem bem. E ele também nos alerta para o perigo da autoilusão, que nos impede de enxergar a realidade com clareza. É como se a gente estivesse vivendo em um mundo de fantasia, onde tudo é perfeito e maravilhoso. Mas essa fantasia pode se estilhaçar a qualquer momento, nos deixando desorientados e vulneráveis. A gente precisa ter os pés no chão, ter uma visão realista de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Plutarco nos convida a ter uma visão mais realista de nós mesmos, reconhecendo tanto nossas virtudes quanto nossos defeitos. A gente precisa ter a coragem de encarar nossa própria imagem no espelho, sem filtros, sem disfarces. Só assim a gente pode trilhar um caminho de crescimento autêntico. E ele nos mostra que essa autoconsciência honesta é a base para um crescimento genuíno e para relações interpessoais mais autênticas. Quando a gente se conhece de verdade, a gente atrai pessoas que nos amam e nos valorizam pelo que somos, não pelo que fingimos ser. E para ilustrar essa ideia, ele usa a analogia do espelho. Adoro as analogias de Plutarco. Me fala mais sobre essa do espelho. Ele diz que, assim como um espelho nos mostra nossa imagem real, sem filtros ou disfarces, os amigos verdadeiros e as críticas sinceras nos ajudam a enxergar quem realmente somos. Faz sentido.
É como se a gente pudesse se ver de fora, sem as ilusões que criamos sobre nós mesmos. E essa visão mais clara e objetiva nos permite identificar nossos pontos fortes e fracos para que possamos trabalhar em nosso desenvolvimento pessoal. A gente pode usar essa radiografia da nossa alma para identificar áreas que precisam ser trabalhadas, hábitos que precisam ser mudados, comportamentos que precisam ser ajustados. Plutarco nos mostra que o autoconhecimento é a chave para a sabedoria e para a construção de uma vida mais plena e significativa. É como ter um mapa que nos guia pelo labirinto da vida, nos ajudando a encontrar o caminho certo. E para alcançar esse autoconhecimento, ele nos incentiva a buscar a companhia de pessoas sinceras, que nos digam a verdade, mesmo que seja difícil de ouvir. E ele também nos alerta para o perigo de nos cercarmos apenas de pessoas que concordam conosco o tempo todo. É como viver em uma bolha, né? Onde tudo é confortável e seguro, mas onde não há espaço para o crescimento real. Plutarco nos convida a sair da nossa zona de conforto e nos expor a diferentes perspectivas, mesmo que isso signifique ouvir críticas e opiniões divergentes. É como se a gente expandisse o nosso mapa, incluindo novos territórios, novas paisagens, novos desafios. Ele nos mostra que, ao nos abrirmos para o debate e para a troca de ideias, expandimos nossos horizontes e nos tornamos mais sábios. E ele também nos alerta para o perigo da arrogância, que nos impede de aprender com os outros e de reconhecer a validade de diferentes pontos de vista. A arrogância é como um muro que a gente constrói ao redor de nós mesmos, nos isolando do mundo e nos impedindo de crescer. Plutarco nos ensina que a humildade é a chave para o aprendizado e para o crescimento. É a humildade que nos permite derrubar os muros da arrogância e nos conectar com o mundo de forma mais autêntica e significativa. E ele nos convida a ter a coragem de questionar nossas crenças e de estar sempre em busca da verdade, por mais desafiador que isso possa ser. A verdade pode ser como uma luz que nos cega a princípio, mas que depois nos ilumina o caminho. E para finalizar essa parte do nosso Deep Dive, eu queria destacar uma ideia muito interessante que Plutarco apresenta. A importância de usarmos a inveja e a rivalidade a nosso favor. Que ideia curiosa, como assim usar a inveja a nosso favor? A gente costuma considerar a inveja um sentimento negativo, né? Sim, mas Plutarco nos propõe uma perspectiva diferente. Ele diz que, ao invés de negarmos a existência da inveja, podemos usá-la como um motor para o nosso crescimento. A inveja, por si só, não é boa nem má. É a forma como a gente lida com ela que faz toda a diferença. Me explica melhor como a gente pode fazer isso. Como transformar esse sentimento negativo em algo positivo. Plutarco sugere que, ao invés de invejarmos o sucesso dos outros de forma passiva, podemos canalizar essa energia para nos motivar a alcançar nossos próprios objetivos. É como se a gente transformasse o veneno da inveja em um combustível para o nosso sucesso. Faz sentido. É como se a gente usasse a inveja como um combustível para nos impulsionar para frente, ao invés de nos deixar paralisados pela frustração. É como se a gente dissesse: se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Exato. E ele nos dá um exemplo prático. A história de Temístocles, um general ateniense que se sentia incomodado com a vitória de seu rival Milcíades na Batalha de Maratona. E o que Temístocles fez? Deixou a inveja consumi-lo. Ele usou essa inveja como motivação para se superar. Plutarco conta que Temístocles ficava repetindo para si mesmo: a glória de Milcíades não me deixa dormir. Ele transformou a inveja em um desafio, em um estímulo para se tornar um general ainda melhor. Que atitude incrível! Ele transformou o sentimento negativo em um motor para seu próprio sucesso. Ele não se deixou abater pela inveja. Pelo contrário, usou essa energia para alcançar seus objetivos. Ele nos ensina que a gente pode escolher como reagir aos nossos sentimentos. A gente pode deixar que a inveja nos domine ou podemos usá-la como um trampolim para o nosso crescimento. Exatamente. E Plutarco nos mostra que podemos fazer o mesmo. Ao invés de nos deixarmos contaminar pela inveja e pelo ressentimento, podemos usar esses sentimentos como um estímulo para nos tornarmos pessoas melhores e alcançarmos nossos objetivos. Essa é uma das grandes lições de Plutarco. A capacidade de transformar as adversidades em oportunidades de crescimento. Ele nos ensina que a gente não precisa ser refém dos nossos sentimentos. A gente pode escolher como reagir a situações, como interpretar os acontecimentos, como usar as experiências a nosso favor. Ele nos ensina que, com sabedoria e autoconhecimento, podemos usar tudo a nosso favor. Até mesmo os sentimentos e as situações que, à primeira vista, parecem negativos. A vida é um grande aprendizado. E cada desafio é uma oportunidade de evoluir, de se tornar uma versão melhor de nós mesmos. O Taco nos convida a ter uma visão mais ampla, mais estratégica da vida, onde cada desafio se torna uma oportunidade para aprimorarmos nosso caráter e nos aproximarmos da virtude. Ele nos convida a sermos protagonistas da nossa própria história, a escrever um roteiro de sucesso, de superação, de crescimento. E é com essa mensagem inspiradora que encerramos a segunda parte do nosso Deep Dive. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive, sobre os ensinamentos de Plutarco. Já exploramos como ele nos ajuda a encarar inimigos, usar a inveja como impulso para o crescimento, e agora chegamos ao desafio final, lidar com os bajuladores.
Lidar com bajuladores é como andar em um campo minado, né? Nunca sabemos ao certo se a pessoa está sendo sincera ou se tem segundas intenções. É difícil diferenciar o elogio genuíno da bajulação interesseira. Pois é, a bajulação pode ser muito sedutora, especialmente para quem tem o ego um pouco inflado. Mas Plutarco nos alerta para o perigo de nos deixarmos levar por esses elogios vazios. A bajulação, por mais doce que seja, é um veneno que pode corroer nossos relacionamentos e impedir o nosso crescimento pessoal. Mas como a gente faz para se proteger desses vendedores de ilusões? Como saber se alguém está sendo genuíno ou se está apenas tentando nos manipular? Plutarco, com a sua sabedoria milenar, nos dá um verdadeiro manual de instruções para desmascarar os bajuladores e cultivar amizades autênticas. É como ter um detector de mentiras embutido, só que para identificar a falsidade. Me conta, quais são os sinais de alerta que Plutarco destaca? Como a gente pode identificar um bajulador profissional? Plutarco, mais uma vez, usa uma analogia brilhante. Ele compara o bajulador a um camaleão, sempre mudando de cor para se adaptar ao ambiente e agradar a todos. A primeira dica é observar a consistência. Se a pessoa vive mudando de opinião para te agradar, desconfie. Amizades verdadeiras se baseiam em valores sólidos, não em conveniência. É como construir uma casa. Se a fundação não for forte, a casa desmorona. Faz todo sentido. É como aquele amigo que sempre concorda com tudo que você diz, mesmo quando você sabe que está errado. Ele tem medo de te contrariar e, com isso, perder a sua amizade. Exatamente. Essa concordância cega é um sinal de que a pessoa pode estar mais interessada em te bajular do que em te ajudar a crescer. Ela prefere te manter na zona de conforto, mesmo que isso signifique te impedir de evoluir. Plutarco também nos alerta para aqueles que tentam imitar tudo que você faz como se estivessem te copiando em um espelho. Tipo aquele amigo que de repente começa a se vestir igual a você, usar as mesmas gírias, ter os mesmos hobbies. Parece até que ele está tentando criar uma versão genérica de você. Isso mesmo. A imitação pode ser uma forma sutil de bajulação. A pessoa tenta se moldar ao seu gosto para ganhar sua confiança e, quem sabe, se aproveitar de você no futuro. Mas a gente quer amigos autênticos, né? Pessoas que gostem da gente pelo que somos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos. Com certeza. E Plutarco também nos alerta para aqueles que te cobrem de elogios exagerados, mesmo quando você sabe que não fez nada demais. É verdade. Eles te elogiam por tudo, mesmo pelas coisas mais banais, como se você fosse um ser superior. Mas a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus altos e baixos. E um amigo verdadeiro te elogia quando você merece, mas também te critica construtivamente quando você precisa. A crítica sincera, por mais difícil que seja de ouvir, pode ser muito mais valiosa do que 1000 elogios vazios. Plutarco nos dá outra dica importante. Observe como a pessoa se comporta com outras pessoas. Se ela trata mal seus subordinados, se é arrogante com quem considera inferior, mas te trata com gentileza excessiva, é um sinal de alerta. Ou seja, a pessoa está interpretando um papel para te agradar, mas na verdade não é tão bondosa e generosa assim. Exatamente, ela está usando uma máscara para te manipular. Plutarco nos ensina que a verdadeira amizade é baseada em caráter e integridade, não em aparências ou interesse. É como um diamante. Genuíno, transparente, resistente. E para evitar cair nas armadilhas dos bajuladores, Plutarco nos aconselha a cultivar a autoconsciência. A autoconsciência é fundamental para navegarmos pelas águas turbulentas dos relacionamentos interpessoais. Quanto mais nos conhecemos, mais fácil é identificar quando alguém está sendo falso conosco. Se temos clareza sobre nossos valores, nossos objetivos, nossas fraquezas, fica mais difícil sermos manipulados. Mas, e se a gente já tiver um amigo que demonstra algumas dessas características de bajulador? O que a gente faz? Corta relações com ele. Plutarco não nos aconselha a cortar relações de forma radical, mas sim a ter uma conversa franca e honesta com esse amigo. Podemos expressar a nossa percepção sobre o comportamento dele, mas sempre com respeito e gentileza. Afinal, a amizade verdadeira é um tesouro que vale a pena ser preservado. E às vezes um puxão de orelha, dado com amor, pode ajudar a fortalecer a relação. É como se a gente estivesse podando os galhos secos da amizade para que ela possa florescer com mais vigor. Exatamente. A comunicação aberta e honesta é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Plutarco nos ensina que a verdadeira amizade não é baseada em concordância o tempo todo, mas sim na capacidade de dialogar, de discordar com respeito e de se apoiar mutuamente nos momentos difíceis. Plutarco nos convida a construir amizades baseadas em valores sólidos, em respeito mútuo, em sinceridade e em lealdade. Ele nos alerta para o fato de que a bajulação, por mais sedutora que possa parecer, é um veneno que enfraquece as relações e impede o crescimento individual. Plutarco nos mostra que a verdadeira força está na autenticidade, na coragem de ser quem somos, sem máscaras ou disfarces. Ele nos incentiva a buscar a companhia de pessoas que nos aceitam como somos, que nos impulsionam para o bem e que nos ajudam a trilhar o caminho da sabedoria. E é com essa mensagem inspiradora que a gente encerra o nosso Deep Dive sobre os ensinamentos de Plutarco. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada pelos labirintos da sabedoria ancestral. Lembrem-se,
Usem os ensinamentos de Plutarco para identificar os bajuladores, para cultivar amizades verdadeiras e para transformar as adversidades em oportunidades de crescimento. Até a próxima, pessoal! E que a sabedoria de Plutarco ilumine o caminho de vocês.